Salve! Queridos, obrigada mais uma vez pela audiência. Estamos agora, nesse dia, graças a Deus, ensolarado, aguardando Cláudia Fellini. Vamos falar com essa bruxa alquimista, vai contar pra gente um pouquinho sobre como suas técnicas podem apoiar o processo de relacionamento interpessoal como um todo, não necessariamente só o relacionamento afetivo. A gente vai fazer algumas perguntas, eu pessoalmente tenho muitas dúvidas, mas desde já quero dizer que ela é uma grande parceira em inúmeras atividades aqui, inclusive especialmente as energéticas, as espirituais, onde a gente faz um trabalho em conjunto, que a gente chama de Coven, inclusive, o círculo sagrado de bruxas e magos, com o objetivo de, num processo ecumênico, de várias doutrinas, Claudinha entrou, apoiar o processo de transmutação de energia. E ela já me ajudou várias vezes. Agora estou esperando a Claudinha me chamar, deixa eu ver. Aê! Acho que conseguimos. Claudinha está entrando. Letícia, querida! Conseguimos! E aí, Claudinha? Tá parado. Olha, eu achei que a gente não fosse conseguir hoje, mas porque a coisa se atrapalhou um pouquinho por aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. Bem-vinda! Tá, eu tô vendo. Obrigada, querida. Eu não sei por que que tá travado. Será que você tá Não, me não, ó, escutando? eu tô te escutando bem, você tá me escutando? Muito bem, mas eu não sei por que que tá parada a câmera. Mas a gente está te vendo. Estamos vendo as duas, certo? Ó, a Vitória está aqui do nosso lado, dizendo que está enxergando a gente muito bem. Se você estiver me ouvindo, a gente continua, pode ser? Perfeito, eu tô te vendo perfeitamente tudo. Só a minha imagem que ficou congelada aqui. Eu não sei se você está me vendo. Não, a sua tá tranquila, tô te vendo tranquilamente e não tem nada congelado. Vamos continuar. Ó, a Cris já deu uma conta pra gente que tá tudo bem. Cris Janine é nossa psicóloga que atua aqui com terapia cognitiva comportamental e é a nossa assídua audiência normalmente aqui. Então, super obrigada, Legal. Cris. A Cris está dando uma dica, a Vitória também está aqui do lado. Claudinha, estava te apresentando, dizendo que você é uma bruxona, alquimista, que você já me apoiou, foi minha parceira inúmeras vezes em trabalhos de transmutação de energia, que nós fizemos já algumas dezenas de vezes é como se fosse um processo ecumênico. Até contei, as pessoas não vão entender muito, porque quando eu falei do Coven, algumas já sabem do que se trata, outras vão aprender com o tempo. Mas eu falei que eu sou muito grata, até por isso fiz esse convite. Queria te agradecer muito pela presença. Obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço, Trícia, pela oportunidade de estar aqui conversando com você, de estar participando com as pessoas aqui. Eu sou muito grata. Já adiantei um pouquinho antes de você entrar, que a ideia é falarmos um pouquinho da sua trajetória, obviamente, né? E de como as ferramentas que você atua com pode suportar os processos e melhorar até os processos de relacionamento interpessoal, independente do fato de ser afetivo, pai-mãe, enfim, mãe-filho, pai-filho, etc. Relacionamento interpessoal. Mas antes disso, Claudinha, eu queria que você sanasse a nossa curiosidade e contasse um pouquinho da sua trajetória. Porque são muitos e muitos anos aí nas estradas, mesmo considerando que a espiritualidade não tem cerquinha, como diz nossa amiga e mestra Cláudia Andrade, você tem muitas frentes aí de estudo e de sabedoria. Queria entender um pouquinho como foi. Olha, minha trajetória foi muito longa, desde os meus 16 anos. Eu fui criada na Igreja Católica, minha mãe era católica apostólica romana, e eu me obrigava a ir à igreja aos domingos. E eu tinha Entendo. horror a isso, apesar de eu assim, respeitar muito o catolicismo e todas as religiões, mas eu não me sentia dentro. Quando eu me casei, aos 16 anos, e fui iniciada na Umbanda com a Dona Maria, na casa de São Lázaro, que era a minha avó, né, a avó do meu ex-marido.
E lá no Centro de Radiações Espirituais São Lázaro, eu fiquei durante muitos anos, até a morte da Dona Maria, em 86. Ainda não, ainda fiquei mais um ano lá. E eu tive um período que chegou um dia que eu falei, eu senti a necessidade de expandir mais o meu consciente, as minhas estradas, os meus rumos, né? Eu queria ir além. E aí eu comecei a estudar na Rosa Cruz. Eu fiz alguns anos de Rosa Cruz. Só que como naquela época, ainda eles fazem, né? De você estudar em casa, com os livros. Na hora da iniciação, eu fui receosa e parei. E aí, nesse período de que eu parei, eu tive um trajeto muito longo até eu voltar à espiritualidade. Foi quando eu estava morando na Itália, eu tive sonhos em que me puxavam pela orelha Literalmente? Literalmente? literalmente assim, me pegaram pela mão e foram assim uma semana de sonhos como se fosse uma novela, me mostrando um monte de coisa, o que iria acontecer, algumas coisas que eu vi, nave. Eu fiquei assustada, porque na época eu nem pensava, imagina, eu estava numa época muito matéria lá na Itália, curtindo a minha vida, trabalhando, mas assim, vivenciando um momento meu de resgate de idade de meu pai, aquelas coisas todas. E aí foram E fechando, aí depois desse... a proposta foi mais ou menos mostrar o que seria seu futuro e, portanto, sua missão de alma. É isso, né? Exatamente. E foi fechando as portas para mim. Quando eu voltei para o Brasil, depois do terceiro dia, minha filha me levou na Provida. Lá eu fiquei alguns bons anos. E depois eu fui para a Escola Saint-Germain, que é uma dissidente da Provida, Tá. mas que é com os mesmos estudos do Dr. Celso Charuri, que é um grande mestre para mim. E depois disso, eu queria ir mais além. Eu fui para o xamanismo, eu fui aprender cabala, eu fiz quase 7 anos de cabala. No xamanismo foi um momento muito importante na minha vida, onde as meditações me levaram e me mostraram N situações, N coisas. E Ou aí seja, foi para você quando... não tem essa sabedoria, conhecimento, a espiritualidade definitivamente não tem cerca mesmo, né? Você andou por Não todos tem os lados. cerca, eu andei por todos os lados. Quando eu encontrei a Alquimia da Consciência, o meu grande amigo, amado Marcelo Altop, nós nos encontramos e ele havia canalizado essa ferramenta assim maravilhosa. Tive também nesse período muita coisa que eu fui agregando, mas eu nunca me sentia pronta, sabe? As pessoas falavam assim, você está pronta. Anos e anos de estudo, anos e anos de conhecimento. Cláudia, quando é que você vai começar a trabalhar? Eu falava, eu não estou pronta, eu não estou pronta, eu não estou pronta. A hora que eu fiz na Alquimia da Consciência, eu falei, agora eu estou pronta para Agora estou ajudar. pronta. E aí foi assim, foi uma ferramenta. Salve, Flávio Cabreira, um beijo, meu querido irmão. E aí, o que aconteceu? Eu falei, é isso. Teve um momento que eu voltei para casa de São Lázaro, aí Foi para quando nos fechar o ciclo. conhecemos e Foi você quando passou a me apoiar na minha trajetória do lado de cá, com o objetivo sempre de liberar o livre-arbítrio das pessoas todas. Chega de manipulação. Exatamente. E ainda eu olhei para você e falei, aquela é uma bruxa. Eu nunca mais me esqueço. Eu estava até com o Flávio. Eu ia com um grupo grande de amigos que a gente estava saindo da cabala. E eu olhei e falei, você e a Gabriela me impressionaram muito, assim, como bruxas, né? E eu falei, é aqui que eu vou encontrar com as minhas amigas bruxas. A Gabi qual? Gabi Roquete? A Gabriela, da Alemanha. Ah, A mãe Gabi, da a Gabi, a Gabi, a Gabi, a Gabi. Mãe Gabriela. Sim. vocês duas. E aí foi assim, uma sintonia muito grande que eu tive.
E o Flávio ficou, exatamente. Eu acabei saindo para fazer meu trabalho e o Flávio ficou lá na casa de São Lázaro. Foi muito Aí, interessante. Claudia, eu queria perguntar, porque as pessoas, quando a gente anunciou, as pessoas começaram a me perguntar, Tri, como assim? Eu falei, olha, a nossa expectativa era mostrar nesse bate-papo como que, através da alquimia, a gente pode corroborar com o processo de melhoria, de como é que a gente consegue corroborar com a capacidade de relacionar-se das pessoas. E acho que a Cláudia vai mostrar um pouquinho através da alquimia como ela faz, porque em inúmeras situações aqui mesmo, tanto eu quanto outros oraculistas aqui do espaço, encaminhamos para a Cláudia situações que a gente enxerga que são um problema de. Existem bloqueios de relacionamento nesta vida, às vezes, muitas vezes por conta de situações em outras vidas. Né? E Verdade, não só é verdade. relacionamentos afetivos, não tem a ver com relacionamentos afetivos, homem-homem, mulher-mulher, homem-mulher. Tem a ver com situações karmáticas de inúmeras relações, chefe subordinado, situações nos meios corporativos, no mundo corporativo também, mãe e filha, a nora e sogra, enfim, inúmeras situações que a priori aparecem para a gente como sendo situações karmáticas. E aí a gente enxerga, às vezes, contratos, acordos, situações que não necessariamente são desta vida. Como é que você acessa isso, Claudinha? Me conta um pouquinho. Depois a gente vai falar das coisas que são mais complicadas, paradigmas, estereótipos e outras coisas que somos questionados. Em primeiro lugar, eu preciso falar um pouquinho sobre a alquimia da consciência e Isso, sobre até aquela minha técnica, né, de votos e contratos. Quando a pessoa não tem esse tempo, né, que a gente faz, os votos e contratos, ela entra, eu vou junto com ela entra consciente, né, e ela enxerga, inclusive, as pessoas que ela fez votos e contratos, não só com parentes, com antigos namorados, com coisas, com objetos, dando poder aos outros, né? E na alquimia da consciência, eu tenho todo mais uma ferramenta, porque ela é uma engenharia monádica, ela é um autodesenvolvimento espiritual, porque ela sim. é uma técnica de autodefesa e purificação energética espiritual. E ela tem como um objetivo a melhoria da evolução do nosso ser, né? E ela atua em todas as áreas, seja no âmbito amoroso, na saúde, interpessoal e entre outros. Porque a técnica da alquimia da consciência, ela nos permite a discernir energias mais sutis. Então, assim, até objetos, né, a gente consegue, porque tudo é energia. E a gente vai agregando essas energias, a gente vai carregando, inclusive os objetos, eles ficam carregados com a nossa energia. E isso, às vezes, precisa ser limpo. A casa precisa ser limpa. O Tudo nosso objetivo, tem eu que acho ser. que é, grosso modo, é tirar absolutamente todas as amarras do Exatamente. indivíduo que vai buscar. Então, na verdade, normalmente, você Exatamente. vai atuar sobre o Exatamente. indivíduo, então não é uma questão de Isso. influência, ele busca isso, certo? É, e assim, não só ele busca, né, a pessoa que está buscando um autoconhecimento, que é muito importante, aqueles que estão amarrados e não têm consciência. Então, eles estão em véus, a gente chama que as pessoas estão em véus, pessoas estão dentro de uma matriz, que elas não conseguem enxergar certas situações por elas estarem como se fosse um holograma. Sabe aqueles, hoje, esses joguinhos de 3D, aqueles de óculos, Sim, é uma sim, sim. realidade paralela. Então, a gente também tem autoridade por ser uma engenharia monádica, autoridade de também estar limpando e desobstruindo toda essa, eu chamo de nhaca, que tem em relação ao nosso DNA, a nossa ancestralidade, aos nossos traumas, as nossas, tudo aquilo que nos
prende, que nos amarra e que nos traz medo, angústia e tantas outras coisas que vão... Insegurança, padrões de comportamento que são repetitivos e muitas vezes inconscientes, Repetitivo. aquela coisa intempestiva de responder e não saber por quê, e porque determinado gatilho vem de determinada pessoa que a gente não sabe de onde vem. Agora, Claudinha, necessariamente, então, você inicia esse processo pedindo permissão, certo? Sim. Então, por quê? Porque a pessoa, isso que é muito importante falar, porque a pessoa ela está no horizontal, ela está como se ela estivesse num labirinto. E ela não consegue enxergar uma solução. Quando você faz a limpeza, você faz a verticalização da pessoa. Ou seja, ela enxerga como uma águia. Veja como uma águia olha. Ela olha de cima para baixo e ela enxerga todo ao seu redor. Ela vê um trajeto onde ela vai pegar a presa. Nós também, opa, aqui é perigoso, aqui não, eu tenho uma saída aqui. E por que não precisa de permissão? Porque, como ela é uma engenharia monádica, o que os magos negros fazem, a gente tem autoridade de fazer. Qualquer situação de magia negra, de amarração, qualquer tipo esses tipos de energias intrusas que nos amarram, nos põem implante, chip, capacete, realidade paralela e tantas outras. Então, Claudinha, deixa eu só perguntar, porque agora eu estou com alguma dúvida, e depois a gente tem uma dúvida aqui da Juliana Santos, inclusive, que eu vou dar uma lidinha para a gente responder. Então, Júlia, aguenta só um minutinho que a gente já fala. Minha pergunta agora é minha pergunta. Ou seja, quando você abre o processo, e eu acho legal, inclusive, você mostrar a ferramenta depois para as pessoas, enfim, essa geometria sagrada, a mesa que você efetivamente trabalha, o pêndulo, etc. Mas a minha pergunta é, ao abrir o trabalho, ao detectar que são energias nocivas, que amarram efetivamente o caminhar, o esclarecimento, até a transparência da pessoa com relação a tudo que ela é, o que ela é capaz, seus gatilhos, etc. Porque a pessoa é como você falou, ela fica com um véu. Existe um processo inicial, onde você abre essa história e pergunta, é divino e permitido realmente intervir nisso? Isso é natural da alquimia da consciência, ou a alquimia da consciência simplesmente percebe que, olha, existem essas questões e, por si, eu já estou autorizada a intervir para retirar. E aí é o livre-arbítrio dele, pelo livre-arbítrio dele, para seguir. Porque é o seguinte, olha, vou até mostrar, ó, a alquimia da consciência, ela é um oráculo, né, de reconstrução. Vamos dizer que ela é uma engenharia monádica. Então, eu vou mostrar aqui. Nossa, olha isso aqui. Estamos vendo. Isso. Complexo, é bem complexo. Então, se você olhar, nós temos vários corpos até chegar na mônada secundária. Então, tudo isso aqui são malhas, é como se nós estivéssemos... nós temos o campo eletromagnético da Terra, vai. A Terra, como é que é o campo da Terra? Ela faz isso aqui, né? A energia da Terra. E o humano também. Só que o humano está como se fosse um cabelo todo assim, cheio de nó. E a gente tem que limpar e escovar para que essa energia flua. Essa energia precisa fluir. Então, assim, não tem como. Eu posso fazer em animal, eu posso fazer até em pessoas que já faleceram. Para você ter uma ideia, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Nós conseguimos... A constelação sistêmica, ou seja, a física quântica permite que você acesse, enfim, a sua ancestralidade, mesmo aqueles que não conhecem a existência. Né? A alquimia da consciência da mesma forma. Porque eles também precisam, alguns estão presos aqui a essa matéria, eles não sabem nem que eles morreram, então eles ficam, a gente chama de intrusos, né, que ficam atrapalhando a família, fica perseguindo um inimigo,
está nessa realidade paralela, ele está como um obsessor e a gente consegue desobstruir. Porque isso é como se fosse uma nova tecnologia. Eles estão mandando para a gente, para que a gente possa andar mais rápido. Porque é tanta coisa que a gente tem. A Matrix, nós temos problemas de ancestralidade das nossas vidas passadas, nós temos ancestralidade do nosso DNA, nós temos problemas com relacionamento de família, de relacionamentos de marido e mulher, relacionamentos de trabalho, relacionamentos com vizinhos. Quer dizer, nós temos N situações que nos trava. Sim. Então, e muitas vezes existem questões que são ancestrais, relacionadas à sua genealogia, né? Ou seja, são consanguíneas e são relações de outras vidas. Você trabalha com essas duas frentes, com a questão, com a minha ancestralidade e com o fato do processo de reencarnação. Entendi. Sim, dessa vida que é muito complicada, que daí eu faço o segundo oráculo. O que é? O segundo oráculo, o que a gente faz? Isso eu acho tão importante, eu falo para todo mundo que deveria fazer isso aqui, pelo menos pegar aqui na correção kundalínica. Por quê? Porque nós, desde que nascemos, aliás, desde que nós somos concebidos, estamos dentro da barriga da nossa mãe, nós sofremos trauma. Então, quais traumas que podem ser? Olha, aqui tem vários. Tem vício, tem magia negra, tem morte, estresse, karma negativo, ciúmes, traumas. Às vezes a pessoa tem queda, cai e tem um trauma. Tem separação, morte de alguém na família, vícios, né? Então, assim, às vezes negação. Então, quando a gente chega nessa parte, eu consigo olhar, nós conseguimos olhar os alquimistas, né? A gente consegue olhar aonde está o trauma, em que parte da gestação da mãe a mãe recebeu trauma. Tem mãe que tem trauma todos os meses, tem mãe que tem trauma no primeiro, segundo, terceiro, ou no último, ou só depois do quinto mês, vai depender. Dependendo disso, ele vai correlacionar a uma certa idade sua. Então, por exemplo, ele vai... se ele está aqui, ó, no quarto mês de gestação, entre 7 e 14 anos, com certeza você teve um trauma. Entendi. E aí você pode perguntar para sua mãe, que a sua mãe vai dizer várias pessoas, vão falar, ó, você tem mãe viva? Pergunte a ela e pergunte se talvez ela não teve um trauma. Certamente ela tem. E o pior de tudo isso é que isso vai interferir em uma certa idade e um certo chakra também. Porque ele, nessa altura, ele vai colocar não só a idade correlacionada à gestação, ela também influi nos chakras. Ou seja, deixa eu só concluir se eu estou entendendo. Às vezes a maneira de eu me relacionar com determinada pessoa ou determinadas pessoas, independente do nosso âmbito de relacionamento, seja profissional, pessoal, familiar, ou seja, a minha forma de reagir, ela é resposta de, normalmente, alguma situação que aconteceu comigo, que me marcou de alguma forma, bem ou mal, nesta vida, em outra vida, ou em função de algum acordo ou relação que eu tenho com aquela pessoa, reencarnada ou etc. Ou seja, a gente tem que olhar efetivamente, em primeiro lugar, para nós mesmos. Tem um trabalho pessoal. Entendi. E aí a alquimia, ela faz, ou seja, a alquimia em si é um processo de transformação, né, Claudinha? É um processo de transformação, até porque você corta o DNA da sua família. Sabe quando a pessoa fala assim pra você, nossa, você tá ficando igualzinha a sua mãe, ou a sua tia, o seu avô,
Você não tem que parecer com Eu ninguém. ouço todos os dias, que eu sou igualzinha à minha mãe. Mas você tem que ser você. Claro que nós vamos ter características, mas são, até a quinta geração nós cortamos isso. Nós cortamos até... Então, assim, aquelas coisas ruins que tem essa ancestralidade, porque vamos ganhamos, né? Nossos tataravós, e vai lá por trás, não eram 100% bonzinhos, era um outro nível de consciência. Então, a gente corta também tudo isso, né? E isso ajuda muito a aliviar. Inclusive, nessa parte aqui, cria muita harmonia entre o pai e mãe, ou o irmão, ou entre familiares. Isso ameniza. Eu tenho pacientes que tinham problema com a mãe ou com o pai, né, de relacionamento, que se davam mesmo e hoje se dão muito bem. São amigos. Eu conheço muitos casos e cases de sucesso que são respostas do seu tratamento, da sua condução, com o processo e a ferramenta da alquimia da consciência de Marcelo Altoff. Deixa eu só aproveitar, Claudinha, antes da gente continuar, eu queria responder a Júlia. Ela fala o seguinte: eu sempre tento fechar ciclos na minha vida, todas as minhas relações sentimentais, em todas as minhas relações sentimentais e profissionais. Então a minha pergunta é: você acha que por esse motivo eu uso inconscientemente, eu faço isso de forma natural? Eu não consegui ver a história toda, peraí. Eu acho que ela quer dizer o seguinte... deixa eu ver se eu entendi, Julie. O que você diz é que você busca fechar todos os ciclos em todos os aspectos da sua vida. Sua pergunta é se você faz isso de forma inconsciente? Agora eu é que não entendi. Eu entendi. Inconsciente. Inconsciente. Ela faz de forma inconsciente e, assim, existem técnicas durante as limpezas. Eu vou dando ferramentas para a pessoa verticalizar, isso que eu falei, né? Verticalizar e sair desse labirinto. Porque as pessoas ficam girando no mesmo problema e elas não fecham o ciclo. Entendi. A Júlia ainda complementa, ela fala que a gente já respondeu de alguma forma. Então, ela faz uma pergunta que essa realmente é importante, ou seja, nós temos nosso livre-arbítrio e a gente vem para essa dimensão com determinados karmas ou dharmas, ou seja, algum aprendizado que a gente vai trilhar com alguma dor, porque, enfim, é um aprendizado em resposta de alguma atitude desta ou outra vida, que não foi muito legal, falando de uma forma grosseira. Ou a gente tem um Dharma, que é uma recompensa também em resposta a determinadas atitudes desta e outra vida. A pergunta dela é: nós podemos mexer nesses karmas a ponto de alterá-los, minimizá-los, aliviá-los? Eu acho que é isso. A cortá-los. Temos o direito. Nós estamos num grande finale, numa transição planetária. Nós podemos, nesta vida aqui, que é tão importante, está cheio de fila de gente querendo nascer aqui para participar disso, né? Muita gente acha um fardo, todo mundo se sente cansado pela energia, mas o planeta está se regenerando, indo para uma quinta dimensão. Nós temos essa oportunidade de estar cortando a ancestralidade, cortando toda essa parte que assim, fica nos atrapalhando. Nós não temos... Eu também acredito que nesse processo de virada de era sem seta que a gente se enfiou, na verdade que nos enfiaram por merecimento, inclusive, para aprendizado e maturidade, a gente tem condição de aliviar karma, sim. Então, essa ferramenta da alquimia da consciência permite acessar, entender e começar a transformar. Até por isso é alquimia, certo? Exatamente. Porque a transformação do bronze para o ouro, que somos nós. Na realidade, nós temos que lapidar essa pedra bruta para virar um diamante. Isso é a verdadeira alquimia. Mas começa como? Forma, pensamento, agindo. Não adianta também só eu fazer toda a limpeza, deixar a pessoa toda limpa e ela continuar com a mesma forma, pensamento, com as mesmas atitudes. É por isso que é importante a gente estar conversando,
de eu estar dando ferramentas. Funciona só por fotografia, ou, por exemplo, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com problemas graves e tudo mais, funciona, mas muito mais é aquela que você dá ferramentas, orientação, para que ela enxergue um caminho novo. Porque são as atitudes hoje do ser humano que não deixam ele seguir em E frente. aí é muito fácil, eu já vivi isso em inúmeras situações, especialmente no corporativo, quando para mim era mais fácil dizer que a culpa era do meu chefe, a culpa era do outro. Às vezes alguns gatilhos acionam determinadas respostas e tornam a relação super complicada. E aí é bem difícil. Agora, Claudinha, deixa eu só te perguntar uma coisa que é uma pergunta da Deise Mariano aqui. Aliás, bem-vinda, Deise, de novo. Ela pergunta o seguinte: se a gente quer tratar determinada situação de determinada relação, seja ela qual aspecto for da nossa vida, quantas sessões seriam necessárias? Como é que é a sua sugestão com relação a isso? A minha sugestão, o ideal, seria fazer as 9 sessões alquímicas. São 4 limpezas de tirar, assim, ancestralidade nossa, de cortar, de, inclusive, limpar os campos mortos. O que são campos mortos? O nosso corpo é feito como uma cebola. E aí, o que acontece? Entre esses corpos existem cristais fitotóxicos, existe uma mente coletiva, né? Um inconsciente coletivo. A gente tem que ir limpando tudo isso para que a gente possa ter uma vida para seguir a nossa vida, largar tudo isso. Isso é muito importante. E a gente estava falando só uma coisinha sobre karma, né? Nem sempre é karma, porque quando a gente, antes de nascer, a gente escolhe os nossos objetivos aqui. Então a gente faz uma malinha, como se a gente pegasse lá, a gente pega ali algumas coisas e fala assim, não, eu vou fazer isso, eu vou vir como homem, eu vou vir como mulher. Né? E tem no guardião que fala assim, tem certeza que você vai aguentar? Não, eu tenho. Então, quando vem, mesmo as coisas ruins que as pessoas acham, elas pediram para passar para poder aprender, porque aqui tudo é evolução. Nós estamos aqui para evoluir, passar por experiências. E isso é muito importante. Por isso que a gente fala, não põe a culpa nos outros. Porque sempre ação e reação, causa e efeito é sua. É sempre você. Entendi. A responsabilidade a priori é nossa. Então vamos cuidar do nosso jardim para daí falar que existe um problema de relacionamento entre mim e ele, entre eu e meu chefe, entre eu e minha mãe, entre eu e minha irmã, certo? Primeiro somos nós. Agora tem uma dúvida que enfim, ela é um pouco polêmica. E eu tenho essas questões aqui dentro do Cavando também, a gente já conversou sobre isso, Claudinha. Em muitas circunstâncias, em determinadas técnicas, as pessoas falam o seguinte: olha, eu queria muito retirar determinado véu ou resolver determinada situação dessa pessoa. E isso pode ser meu filho, meu marido, enfim. E muitas técnicas retornam para a gente e dizem o seguinte, Claudinha, eu não, assim, se essa pessoa não vier pedir ajuda, que eu gosto muito dessa situação, porque o importante é que a pessoa tenha consciência do que está acontecendo e venha efetivamente pedir ajuda. Ela pode, enfim, não acreditar, etc. Eu não posso mexer. No caso da alquimia da consciência, existe a possibilidade, por exemplo, uma filha, pai, mãe, amiga, está passando por uma situação muito complicada, às vezes de você efetivamente mexer a pedido de outra pessoa que não aquela pessoa diretamente? É essa a minha pergunta. Como é que funciona para a alquimia da consciência e assim, sem nenhum julgamento? Queria entender da sua parte como é que funciona a técnica. É aquilo que eu falei. Eu posso ajudar o meu marido sem ele saber? Posso. Eu posso ajudar o meu parente
sem ele saber? Posso. Mas o que Por quê? significa ajudar? Eu vou considerar que determinada coisa é uma ajuda. Vamos deixar isso claro para a gente Vamos deixar deixar claro claro para a população. casos de magia negra, casos de problemas de traumas, casos de problemas, estou falando problemas sérios, problemas de relacionamento, assim, que a pessoa ela tem vários problemas, Adicção, ela adicção, inclusive adicção. Por exemplo, tem vários casos de clientes, homens e mulheres, pacientes, interagentes, com questões de filhos com adicção. Mas não consigo fazer com que ele se ajude, até porque a adicção é uma doença. Através da alquimia da consciência, você tem a permissão para entrar e entender este movimento, que sim é uma doença, que se inicia no campo energético e às vezes é ancestral desta vida, da sua árvore genealógica, ou às vezes até de outras vidas, enfim, acordos, encarnações, chips, maldição, contratos, etc. Pode. É por isso, claro, e assim, e deve, porque a pessoa, às vezes, ela nem tem consciência disso. Na verdade, a gente está lidando com situações onde a pessoa realmente não tem consciência. E às vezes não consegue se ajudar no processo. Não tem como ajudar. Aí sim, quando você cria essa limpeza, aí entra depois o livre-arbítrio dela. Se ela quer continuar nesse caminho ou se ela quer mudar. Ou se ela quer dar um passo, né? A mais na vida dela, algo mais. Como se você tirasse o véu, promovesse as transmutações necessárias, trouxesse a pessoa à tona, e aí, quando a pessoa estiver respirando, necessariamente essa mãe ou esse pai vai puxar e falar, e agora? Porque daí, dependendo da situação, aí é o livre-arbítrio dele. Efetivamente, ele tem que entender que existe isso e que precisa lidar com isso. Você sabe que nós estamos arrumando uma polêmica aqui, né? Nós vamos arrumar uma confusão. Eu sei. Mas isso é como eu falei, é uma engenharia monádica, né? Então, vem de lá porque nós precisamos mudar esse paradigma. Trícia, é hora do ser humano, ele dá um salto quântico. E essa técnica, ela é um salto quântico. Porque nós estamos atrasados. Nós precisamos mudar nossas atitudes, nós precisamos ter mais responsabilidade, nós precisamos ter mais respeito, prudência e tantos outros, entendeu? Então, assim, nós precisamos ajudar essas pessoas, tanto conscientes e inconscientes. Entendi. Porque muitas vezes como você fala, tanta coisa de vidas passadas, de aqui, DNA, traumas, bullying, que você desde criança, não é verdade? E aí o que acontece? Você precisa limpar para poder clarear. Aí sim, aí entra o seu nível de consciência, entra a sua modo de viver, porque tem pessoas que falam assim, não, eu gosto disso, ponto, acabou. Eu quero isso pra mim. Eu quero isso pra mim, acabou. Aí não tem jeito. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, Claudinha, que isso é legal. Assim, tem um determinado momento dessa intervenção, que na verdade o objetivo é intervir para limpar e trazer a consciência à tona, o livre-arbítrio soberano e suportar, dar mais força para esse indivíduo. Tem uma hora que a ferramenta, no caso a alquimia da consciência, ela fala, deu, tipo, tá pronto, minha parte foi feita, o universo diz, agora é com você, agora é o livre-arbítrio, agora não dá mais. Sim. Tem. Depois que você faz esses 9 passos, né? E a pessoa tomou consciência, ela está ciente, né? Ela está lúcida, como a gente fala, a pessoa fica lúcida, né? Porque não tem véu, não tem holografia, não tem mais nada. Então, assim, é ela que vai escolher o caminho. É por isso que eu falo, eu adoro quando
eu trato assim, como estou conversando com você. Porque eu dou ferramenta para a pessoa, para ela mudar também. Eu ajudo ela a olhar um outro parâmetro, um outro paradigma. E assim, eu vou ajudando na autoestima, ajudando na modo comportamental. Então, assim, a pessoa tem uma maior amplitude do rumo que ela vai tomar na vida dela. É bom Principalmente em falar para as relação... pessoas que eu já recebi muita bronca da Claudinha. Trícia, muda sua forma de falar, muda seu não sei o quê, e faz não sei o que lá. Eu sou bem... Não, e a gente tem que, sabe, eu sou, né? E as pessoas, elas muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas não têm autoestima. Não tem. Aquela pessoa que às vezes você vê linda, maravilhosa, fazendo poses na internet, e tá tudo bem, não tá. É a pessoa mais fragilizada, porque ela quer mostrar uma coisa que muitas vezes dentro dela não é aquilo. Né? E assim, a gente tem que começar a sentir fortaleza dentro de você. E o que importa é o que as pessoas pensem de mim. Eu tenho que ter respeito às pessoas, mas eu tenho que ser eu. A Cláudia, você tem que ser você. A Trícia, do jeito que você é, e não que a sociedade impõe. E aí vem a pergunta. Minha pergunta para você. Você ia fazer uma pergunta? Desculpa. O que eu preciso saber sobre mim? O que falta em mim? Né? Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Os seus defeitos. Quais são? O que eu tenho que fazer para melhorar isso? Claudinha, é porque a nossa expectativa é a seguinte: mexendo no nosso jardim, muito provavelmente a gente passa a reagir de outra forma, e aí a gente passa a gente vai chamar a atenção dessa outra pessoa que efetivamente a gente veio cuidar, motivo pelo qual a gente chegou, por exemplo, até você e na ferramenta da economia da consciência, ou seja, mexendo na minha maneira de agir e reagir. Meu conhecimento, meu autoconhecimento, muito provavelmente eu vou intervir no universo do outro, de forma que o livre-arbítrio dele também queira esse processo de transformação, que é justamente o que a Economia propõe. Exatamente. Não lembrando que o ser humano ele é um pouco egoísta, né? O ego dele às vezes reflete algumas coisas que ele tem que saber limitar. Tem que fazer essa reflexão, né? Das suas qualidades, principalmente, enaltecer as suas qualidades, né? Que eu sou, eu posso, eu quero, eu faço, eu consigo, eu sou, né? Eu sou o eu maior, né? Então, que meu eu maior comande meu ego, porque geralmente é o ego que está comandando o ser humano, e não o eu maior. Mas aí isso que é o desafio da humanidade hoje, né, Claudinha? Na verdade... E é por isso que a gente tem que pensar. Sabe o que eu falo? Sabe o que eu falo? Que nós somos um grande computador. E esse computador está ligado à intranet, cheio de vírus, sem internet, só na intranet, cheio de vírus. E aí, quando você faz essa limpeza, você se conecta com a internet e vai para uma grande biblioteca vírus. Vamos pôr no Google, mas o Google não dá, não é um parâmetro. Mas vamos dizer que é uma biblioteca, assim, a maior biblioteca universal. Que existe, universal. Então, você se conecta e vem o autolimpante, vem um antivírus maravilhoso e você fica conectado. Então, quando você está conectado, você puxa de lá para cá. Por isso que as pessoas, eu não entendia, uma certa época da minha vida, por que tudo é dentro? Como assim? Você tem que entrar para dentro, você tem que entrar para dentro. Não é que você tem que entrar para dentro, porque é a sua centelha divina. A crística, né? A sua centelha divina crística é o maior poder que você tem. É a sua conexão com a sua mônada, o seu eu maior, com a sua mônada e com a sua supramonádica crística. Então, você se torna um ser crístico de luz. E você consegue, esses canais, eles estão liberados
para que você seja aquilo que você veio fazer aqui. A sua missão e suas funções. Porque missão é uma só. Funções nós temos várias, né? Então, assim, e tem muitas coisas também que as pessoas têm que começar a se questionar, a se autoavaliar. Por que eu não sou feliz? Por que eu não sou feliz sozinho? Ou quando eu estou mesmo com uma pessoa, eu não sou feliz? Porque ela não está bem com ela mesma. Né? Ela tem que aprender a se relacionar às com ela. vezes, existem algumas sujeiras, grosseiramente falando, nessa relação que não são conscientes em nenhuma das partes e que podem ser identificadas e às vezes curadas aqui com essas várias ferramentas maravilhosas que têm sido canalizadas hoje em dia, que a alquimia da consciência é uma delas, certo? Agora, Claudinha, você usa outras ferramentas também, né, no processo? Ou você realmente, com toda a sua trajetória, enfim, toda a sabedoria, todo o processo de desenvolvimento da sua espiritualidade, você conheceu a Rosa Cruz, conheceu a Umbanda e a sua doutrina, conheceu outras frentes. Você fala, não, Trícia, hoje eu prefiro tratar com essa ferramenta especialmente. Você traz outras coisas no processo, certo? Eu tenho outras ferramentas, mas essa é o meu ponto maior, por ter uma ferramenta que dá muito certo. Entendi. Outras, assim, eu tenho complementos. Por exemplo, o complemento que a pessoa precisa, como eu te falei, né, de uma coisa rápida, só para tirar fotos e contratos, e ela não tem tempo, ela não quer ainda, ela não está preparada, né, para essa limpeza, porque mexe muito. As 4 primeiras limpezas mexe até na última poeirinha, né? Então, acontece às vezes a pessoa ficar agitada, ficar assim, por quê? Porque está mexendo na mudança total dela, de todos os corpos, né? Desde o subautômetro, a gente está falando de física quântica. E aí a gente vê alguns casos, a gente vê casos de em tratamento acontecerem crises de ansiedade, qual é a palavra até que a gente fala? Quando a pessoa, enfim, a pessoa reage de uma forma catarse, tem algumas catarses no processo, porque efetivamente, provavelmente, determinados pontos realmente profundos e cruciais foram atingidos, certo? Aí você entra com outras ferramentas conforme a sua especialidade no processo. Sim, também tem os meus guardiões que ajudam todo dia, que os meus pacientes, eu mando dar uma olhadinha lá se está tudo bem. Alguns eu coloco um guardião lá para ajudar. Acho que agora você vai ter que explicar para a gente que é essa história dos guardiões. Mas aí vem o lado da bruxa, né? Algumas pessoas em vidas passadas, lá atrás, criaram, né? Os magos, eles criavam os guardiões. Para quê? Para se defender. Alguns criavam também para atacar. Então, geralmente, esses bruxos, magos, né? Eles criavam... São energias astrais. Na realidade, sabe os gárgulas? Existe nas igrejas, inclusive? São eles, são guardiões e magos negros. Ou os golems do cabalista, né? O cabalista ele criava o golem real. Então, assim, são seres inanimados, tá? Que são da sua energia. Então, é uma energia sua. Como se fosse o que a gente chama de elemental. Telúrica, exatamente. Sim, telúrica, que eu hoje consegui, através de um grande bruxo que você conheceu, conseguir resgatar abrir de novo e trazer para cá, para poder ajudar a limpar. Entendi. Então, assim, eu mando um guardião para você, eu mando um guardião para o outro. Às vezes não dá tempo de eu fazer uma alquimia. A pessoa pede ajuda, eu mando um guardião para limpar e a pessoa dorme melhor, a pessoa dorme bem. Então, eu faço uma limpeza através deles. Porque nada mais, nada menos, eles são a minha energia telúrica. Um pedaço da sua energia conjurada que é direcionada para um determinado fim.
Normalmente para proteção, blindagem ou transmutação de energia contrária. É isso. Exatamente. É. Entendi. Entendi. Olha, Claudinha, tem mais alguma coisa? Assim, a Júlia agradece, todas as demais pessoas, você foi super elogiada. Veio uma galera aqui que te acompanha, que te segue. Eu agradeço a presença de todos vocês, inclusive. Beijo a todo mundo, não estou vendo ninguém, porque a minha imagem ficou travada aqui. Não, Então, ó, a gente está vendo com tranquilidade, viu, Claudinha? E algumas perguntas vieram, a gente conseguiu fazer, imagino que a maioria, né? E aí, Cláudia, essa nossa live vai ficar no feed, lá na timeline do Cavango, da página do Cavango, com seu nome que a gente vai marcar agora. Então, a gente super agradece. Provavelmente as pessoas vão entrar, algumas questões acontecem depois, normalmente, porque as pessoas não necessariamente têm esse horário, essa disponibilidade, sabendo que a live fica na timeline, elas assistem ao longo dos próximos dias, algumas questões vêm. E aí, nossa consultora de relacionamento, a Vitória e a Lúcia, vão entrar em contato para fazer as perguntas, a gente responde através do direct, tá? E qualquer questões, então, portanto, com relação ao atendimento da Cláudia Fellini, e mais informações a respeito de como funciona as suas técnicas, a didática, enfim, todo o processo de cura e transmutação e transformação e de ajuda e de suporte para todos os vários relacionamentos, a gente fica à disposição, que a gente vai contatar a Cláudia, e inclusive a Cláudia se predispõe a conversar, inclusive, né? Se for o caso, a gente acabou de falar com uma interagente muito próxima, que é uma parceira, uma cliente, uma amiga nossa, que não vive nem no Brasil, com algumas dúvidas, a Cláudia se predispôs, conversou, então ela faz uma primeira conversa para deixar a pessoa tranquila, e aí inicia o tratamento, caso exista qualquer dúvida no processo, certo? Eu estou à disposição, Trícia. Lembrando também dos nossos complementares, nossos sabonetes terapêuticos que tem na lojinha da Cavango. Tem nossos aromatizadores que ajudam também nessas energias para qualificar. Um pouquinho na marca, né, Claudinha? A gente tem aqui Pense Natural. Não foi? Não estou mudando de marca, estou mudando a marca para Cláudia Fellini, porque as pessoas me conhecem, então ela ficou muito forte a marca Cláudia Fellini. Eu pessoalmente preferiria o Cláudia Fellini, mas o Pense Natural era fofo, mas não é você. Tem toda a razão. Então, ela tem muitas coisas legais disponíveis aqui no Acadêmica. Vou começar a trocar assim gradualmente todos os produtos, né, para Cláudia Fellini. E o que é muito importante é que os produtos são todos alquimizados, ou seja, são feitos mantras alquímicos, eu uso as minhas ervas, então são produtos naturais e ajudam realmente bastante. Cláudia, é uma honra sempre, super privilégio. Eu sou uma das pessoas que posso dizer que fui muito tratada, além de ter sua forte parceria, o que dá segurança para seguir. Então, sou muito grata pela parceria, pela sabedoria, pela mentoria e pela disponibilidade sempre. Não tem uma vez que a gente não aciona a Cláudia por nós ou pelos nossos pacientes ou clientes, que a Cláudia, em qualquer circunstância, de dia, à noite ou madrugada, fala, tamo junto, pode chamar. Então, parceira muito querida, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço de coração, você sabe que estamos juntos. Sim. É isso aí. Obrigada mesmo, obrigada a todos que puderam nos dar audiência nesse momento e a gente fica à disposição. Agora eu preciso de uns 10 minutinhos para colocar na timeline, tá bom? Beijo a todos. Tchau. Tchau.